Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Ora, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Estamos aqui para o segundo programa desta parceria que nós temos com a RLX, do Faca Afiada. Hoje temos connosco a Maria Germano, o Pedro Martins e o Artur Fernandes, mais conhecido pelo Coja Fernandes. Nem a mãe o conhece por Artur, não é? Quando se lá vai bater à porta, se perguntarem por Artur, ele diz que não mora lá. Quer dizer, quando ele lá morava em casa, porque agora foi expulso aos 4 anos de idade. Muito bem. Vamos então começar com este Faca Afiada. Hoje temos 3 temas, tal como tivemos na semana passada. Vamos ter o nacional, o local e o do desporto. E o do desporto é um bocadinho complicado. Mas vamos começar pelo tema nacional, que tem a ver com a proposta que o PSD ontem apresentou na Assembleia da República, que visa o adiamento das autárquicas por 60 dias. O argumento que o Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, o Dr. Rui Rio, deu, ou explicou, foi que um dos argumentos foi que os autarcas candidatos precisam de contactar com as populações e que possivelmente, se as eleições fossem para final de setembro, isso ainda não seria muito possível, porque, tal como está planeado, o efeito das vacinas que resulta na tal imunidade de grupo dos 70% só começará a fazer efeito exatamente em setembro, à altura das eleições, portanto, eu queria dizer que a campanha eleitoral estaria um bocadinho limitada por essas situações. Pedro, tu que és um autárquico e foste candidato a uma junta de freguesia, o que é que tens a dizer sobre esta proposta de adiamento? Bem, antes de mais nada, cumprimentar-te a ti, à Maria, ao Coja Fernandes e a todos aqueles que nos ouvem na rádio, na RLX, e dizer a todos que relativamente a este tema, eu acho que seria muito mais interessante, até por aquilo que se viveu e por aquilo que se falou no final das eleições presidenciais, estarmos a discutir eleições, mas numa outra perspectiva, nomeadamente a reforma da lei eleitoral e tudo aquilo que ao longo dos anos temos vindo a falar como necessidades de alterações do que propriamente esta perspectiva ou esta eventualidade de adiamento das eleições autárquicas. Mas já que é sobre esta proposta que o PSD apresentou, que estamos hoje aqui a falar, queria dizer que, no meu entendimento, é uma proposta compreensiva, por um lado, e que tem alguma razoabilidade. É compreensiva vindo do Partido Social Democrata, porque, como sabemos, o Partido Social Democrata, nas principais câmaras municipais, nos principais municípios de Portugal, nomeadamente em Lisboa e Porto, não é poder, portanto está na oposição e, portanto, apresenta-se como alternativa e nada, se calhar, como ter mais 2 meses para preparar os seus programas, para preparar todo o seu processo autárquico e, portanto, eu compreendo numa perspectiva política e numa perspectiva mais ligada ao PSD o propósito desta proposta. Agora, falando um pouco mais a sério e não me centrando tanto naquilo que pode ser o interesse partidário deste ou daquele partido, é uma proposta razoável. E porquê é que eu acho que é uma proposta razoável? Eu acho que já todos percebemos que aquele primeiro objetivo da União Europeia e também do governo português de termos 70% da população imunizada, primeiro ao início do verão, depois no final do verão, pelo que temos ouvido e pela forma como tem decorrido o plano de vacinação e a cadência com que as vacinas nos têm sido disponibilizadas para vacinar a população, é uma miragem. Portanto, no final do verão, não vamos ter 70% da população imunizada. E, portanto, pode ser que talvez, adiando as eleições por 60 dias, tenhamos, e vamos ter com certeza, uma percentagem maior da população imunizada. Eu tenho dúvidas e não sei se há garantias ou se o PSD terá essas garantias, é que passados 60 dias conseguimos atingir essa percentagem dos 70%. Obviamente que nos finais de novembro e inícios de dezembro teremos mais população vacinada e imunizada do que teríamos no final de setembro, mas eu penso que aqui devíamos ou quem fez esta proposta, neste caso o doutor Rui Rio, deveria ter sido mais cauteloso
e a proposta devia ter outro tipo, ou devia estar mais sustentada. E eu aí sou tentado a concordar com o que ouvi outros partidos a dizer, por exemplo, com o que ouvi o Chega a dizer, que concorda com este adiamento, mas que ele devia de ser sustentado também em algum parecer científico, portanto, em algum parecer que viesse dos especialistas e que nos desse alguma garantia que, de facto, com o adiamento das eleições, todos os candidatos autárquicos e as suas equipas vão ter plena liberdade para fazer a campanha eleitoral junto das pessoas, como sempre se fez, o que é importante numa eleição autárquica, porque eu aí também concordo. Uma eleição autárquica tem características diferentes a nível da relação com o eleitorado do que tem, por exemplo, uma eleição presidencial que há pouco tempo tivemos. E até pelo facto de, por exemplo, nas eleições autárquicas não haver tempos de antena, portanto as pessoas não conhecem tão bem os candidatos como conhecem ou como têm a possibilidade de conhecer numas eleições. Claro, não há essa cobertura, cobertura e muitos dos candidatos não são mesmo conhecidos, apesar de serem candidaturas regionais e locais, mas os candidatos, alguns não têm que se mesmo mostrar, não é? Sim, tens razão, David, mas também te vou dizer que um candidato e um partido ou uma equipa autárquica não se pode cingir a 15 dias de campanha para se dar a conhecer e para apresentar as suas propostas. Portanto, há todo um caminho que vai sendo feito ao longo do tempo e também cabe a cada um dos partidos também planificar a sua mensagem e a forma como a transmite ao longo do tempo ao seu eleitorado. Mas penso que não podemos passar de um patamar em que as decisões supostamente são tomadas tendo em conta aquilo que os especialistas nos dizem relativamente à pandemia, para depois passarmos a ter como critérios matemáticos que nos podem levar ao adiamento ou não das eleições. Pronto, portanto acho que até o próprio PSD e o próprio Dr. Rui Rio corre aqui um risco de alguma forma, e entre aspas, vir de alguma forma a ser desmascarado nos próprios intuitos da sua proposta, como aliás o secretário-geral adjunto do PS rapidamente veio dizer que o objetivo do PSD na apresentação desta proposta nada tinha a ver com a pandemia, mas sim como uma forma de dar uma resposta a problemas internos do próprio PSD. Ainda que também o PS, para dizer alguma coisa relativamente à proposta do PSD, se calhar não tinha outro caminho, porque se concordasse com ela, estaria a assumir que o plano de vacinação não vai ser, ou que os 70% da imunização da população não vai ser atingido dentro dos timings e dos patamares que tinham sido inicialmente definidos. Também se disser que literalmente não concorda com ela, também de alguma forma está-se a comprometer que pelo menos até final de setembro, que é onde começa o período em que as eleições autárquicas se podem realizar, mas que até essa data teríamos os 70% da população imunizada. Sim, senhora. Deixa-me só terminar em relação a isto. O que eu acho é que também acresce a isto tudo a factualidade que hoje as campanhas eleitorais não são decididamente iguais às campanhas eleitorais que nós fomos conhecendo ao longo dos anos. De facto, hoje há aqui uma componente digital também muito forte, não só em relação à pandemia, mas pela própria evolução, dos tempos, e que, acima de tudo, mais importante do que a forma como dizemos é aquilo que dizemos. E, portanto, o que me parece que continua a ser essencial é cada um dos candidatos, os partidos e as suas equipas, terem boas propostas para apresentar ao eleitorado, propostas nas quais o eleitorado se reveja e depois, obviamente, encontrar as melhores formas de as transmitir, que se for num formato presencial, tendo em conta as características de uma eleição autárquica, é obviamente preferencial. Maria, no teu ponto de vista, que tu não és candidata, nem nunca foste candidata autárquica, portanto és uma eleitora de base, como se costuma dizer, qual é a tua opinião? Também achas que as eleições devem ser realizadas 60 dias depois do tal período entre o meio de setembro e o princípio de outubro? Ou achas que não, que elas devem ser mesmo feitas nessa altura, independentemente daquilo que estiver a acontecer em termos de pandemia? Olha, neste momento eu acho que ainda é um bocadinho prematuro falar sobre esta situação, porque por um lado, e começando a tentar prever que mesmo que no final de setembro não tenhamos tantas pessoas assim vacinadas que nos permita ter a imunidade de grupo,
Por outro, relativamente à campanha para mais proximidade das pessoas, é verdade que se calhar há muito essa necessidade aqui na zona de Lisboa e Porto, porque são zonas onde as pessoas não há tanto esse conhecimento. Portanto, uma pessoa que se candidata aqui na zona de Lisboa, do Porto, Odivelas, Loures, Amadora, etc., não é tão conhecida por causa do próprio anonimato, da própria característica das cidades. No resto do país já não é bem assim, porque as pessoas são conhecidas, há relações, conhecem pelo menos a família, as coisas não se passam bem assim. Por outro lado, também me parece que, como o Pedro disse muito bem, pode-se fazer outro tipo de campanhas, não só estar a distribuir os panfletos, ou as rosinhas, ou os cravinhos nas paragens dos autocarros, mas podem-se fazer outro tipo de campanha política, que permita, de facto, esclarecer as pessoas a nível das propostas. Por exemplo, os partidos, ou mesmo até pode haver, dinamizado pela própria junta, ou seja, lá onde for, pode haver até mesmo debates a nível em direto, a nível do Facebook, webinars, por exemplo, e as pessoas podem perfeitamente assistir e perceber quais são as campanhas, quais são as propostas que cada partido trará para o seu município, para a sua junta de freguesia. Portanto, isso a mim não me parece. Estar a tentar perceber se de facto se deve ou não, sinceramente, em fevereiro, estamos numa realidade, Sim, mas atenção que o PSD apresenta esta proposta exatamente para depois não acontecer como nas presidenciais, em que depois evocaram o facto de já não haver tempo, porque agora basta uma deliberação do Parlamento, que se chegar um bocado mais tarde, já se fala outra vez naquela questão de se ter de mudar a Constituição e não sei o quê. Portanto, o PSD já está a apresentar esta proposta com este tempo, com este espaço temporal, também já tem a ver com isso, já tem a ver com evitar que depois se ultrapasse os prazos. Sim, e depois já não haja nada a fazer. Repara uma coisa, neste momento em que os números estão a indicar que há uma descida do número de infectados, número de internados e etc., e que estamos a ter uma queda abrupta, para setembro, portanto, adiar para 60 dias, vai bater lá para o final para dezembro, mais ou menos, portanto, na altura em que vamos começar outra vez com o inverno, em que provavelmente poderá haver maior contágio, também não sei se... Isto sou eu que não percebo nada disto, atenção, não sou virologista, não sou médica, não sou nada disto, mas se começarmos a perceber, muito embora até possa haver mais gente imunizada, mas se começarmos a olhar para a questão, tomando como termo de comparação o que se passou este ano, também não sei se será muito boa ideia. Sim, senhora. Coja, tu como eleitor, tu és um eleitor, tu costumas ir votar, não é? Pelo menos pelo aquilo que eu conheço de ti, acho que se deixaste de votar numa ou de outra vez foi porque te enganaste e adormeceste e não acordaste antes das 19 horas para ir votar, não é? Mas tu como uma pessoa interessada na política, pelo menos no ponto de vista de espectador, não é? Não como ativo, como participante ativo em campanhas e listas, mas tu como eleitor, qual é a tua opinião? Achas que devia ser adiadas as eleições ou por isso simplesmente, se aconteça o que acontecer, a malta devia votar? Para já, muito boa tarde ao painel, aos ouvintes da rádio, e peço desculpa já de antemão dos disparates que possam surgir. Para já, o primeiro disparate é que eu acho que as eleições deviam ser adiadas 62 dias. 60 dias acho que é muito pouco. 62 dias. Em relação... Mas sabes porquê? Mas tens razão, porque o mês de julho e de agosto, como são 31, 62, portanto faz todo o sentido. É mais por causa disso. Também por causa da questão de fevereiro, né? ter menos dias. Pronto. Acho que é um argumento de peso. É considerar, vejam isso. Em relação à questão, nunca deixei de votar. De facto, votei em todas as eleições. Houve uma quase não votei, mas o senhor do VAR avisou-me a tempo e eu ainda consegui. Agora, falando muito a sério, não sei se... Já temos aqui um amigo que também vai participar aqui na discussão. É assim, mas agora falando muito a sério, não sei se realmente, e a Maria tocou aqui nesse ponto, eu acho que novembro, dezembro é a altura em que as gripes, eu também não sou virologista nem epidemiologista,
nem sei se usar aqui em Portugal, até há aquela grande guerra entre a Joana Amaral Dias, que diz que não há epidemiologistas em Portugal. Pronto, se há, sou eu. E nessa qualidade dá-me a impressão que se calhar novembro e dezembro também não são datas piores do que as que estão. E também há esta questão, não sei se também realmente é cedo demais para se falar nisso. Agora, como a gestão da vacinação me parece que vai correr mal, não é? Realmente, se calhar o líder do PSD se calhar tem alguma pertinência naquilo que diz e também mas tu, por exemplo, aquilo que ontem só ouviu na preparação das de alguns comentários de algumas pessoas, daqueles fóruns que há nas rádios e coisas assim, em que referiram que era preferível manter as eleições naquela data, mas em vez de votar só no domingo, votar no sábado e no domingo. Se bem que o argumento do Rui Rio, atenção, tem a ver sobretudo com aquilo que se vai passar na campanha eleitoral. Portanto, ele deu muito foco nisso. Portanto, é naqueles meses de julho, agosto, setembro, portanto, naqueles meses quentes, naqueles 3 meses que antecedem as eleições, em que ele está focado. Ou seja, há necessidade dos candidatos virem para a rua, não há ainda a tal imunidade de grupo, portanto as pessoas supostamente vão ter de estar em casa, ou pelo menos um bocadinho mais resguardadas, e não pode haver aquele contacto tão direto. Foi esse o principal argumento. Mas depois também há quem documenta exatamente com essas recomendações, que é fazer eleições de sábado e domingo, vai haver mais voto antecipado, vai haver mais voto em mobilidade, em que as urnas possam ir aos sítios, etc, etc, etc. É assim, a questão de votar em mais do que um dia, eu acho que é pertinente. Se no trabalho nós andamos com equipas em espelho e nos parques de campismo as pessoas só podem ir ao parque de campismo os números ímpares neste dia, portanto, acho que é uma boa ideia. A questão da campanha também se pode resolver como era antigamente, aqueles carros tinham aquelas coisas em cima e vinham a anunciar, pronto, pela rua. Pronto, mas agora, hoje em dia temos as novas tecnologias, mas eu percebo um bocado essa questão, porque realmente as autárquicas há uma proximidade muito maior das pessoas. As pessoas precisam de beijocar, de abraçar, de falar com as pessoas. E é assim, e o problema é que às vezes vêm uns autarcas caídos de paraquedas que vêm lá, sabe-se lá de onde e que ninguém os conhece, ou conhecem os da televisão, muitas vezes, que é porque para tentar ganhar ali a alguma situação. Mas na verdade as pessoas precisam de se identificar com os candidatos, com os fregueses, precisam de se ver quem é o presidente que passa a junta de freguesia e mais ou menos as pessoas conhecem. E há essa necessidade porque também não existe os mídias que dão essa cobertura. Isso faz alguma lógica, mas eu continuo na minha, se calhar a data que está é melhor. As pessoas acabaram de vir de férias, do Algarve, se calhar estão com outro espírito. Para ouvir algumas coisas e algumas promessas, até é bom para a moral das pessoas. Agora, sinceramente, novembro e dezembro não me... Mas de qualquer maneira, mantens a tua proposta dos 62 dias. Uma questão de credibilidade. 62 dias, para mim era melhor. Porque eles estão a falar aqui que é 22 de novembro, não é? 14 de dezembro. Eu acho que ali 16 de dezembro. Apontas para 16 de dezembro. 14 pronto. Só para chatear, não é? Só para chatear. Por causa da questão de fevereiro tem menos 2 dias. Ok, muito bem. Ora bem, vamos então passar aqui ao tema local. E o tema local, temos aqui, por acaso, hoje até até está bom, porque podemos ter aqui 3 visões completamente diferentes. De uma pessoa que é residente e que fez a vida toda em Odivelas e que é autárquico e, portanto, tem muito interesse nesta situação. E um que é vizinho, que também tem mais ou menos o conhecimento, porque já na altura que a gente tínhamos o Faca Afiada na Rádio Cruzeiro já se falava nisto, e a Maria, que é completamente que não está por dentro do assunto, mas que sabe o que é o Mosteiro de Odivelas, e do ponto de vista de quem está de fora, a expectativa de saber o que é que acha que aquilo deve se transformar. Pedro, tu que és um odivelense, que já tiveste a possibilidade de visitar aquele imenso espaço do Mosteiro de Odivelas, e para situar as pessoas, o Mosteiro de Odivelas é onde estava o Instituto de Odivelas, portanto, as meninas de Odivelas, que foram agora transferidas para ali para a zona de... Como é que se chama aquela zona ali onde está agora o Instituto Militar? Onde elas estão? O que é que se chama? Ali para o pé da Feira da Luz, da frente à Feira da Luz, não é? É onde elas estão agora, não é? Pronto. Mas isso agora também é pouco relevante.
Estava eu a perguntar, Pedro, o que é que tu achas das tuas informações que tu tens e do conhecimento que tens daquele espaço, o que é que se deveria fazer dali daquele espaço tão grande como é o Mosteiro de Odivelas? Olha, David, eu relativamente ao mosteiro, parece-me logo, acima de tudo, que é essencial continuarmos a discutir e continuarmos a analisar esta questão do mosteiro. Não só por aquilo que o mosteiro sempre representou para o concelho, para a freguesia e para a cidade de Odivelas, tudo aquilo que representa para todos nós, mas acima de tudo, e é aqui que eu centro o meu campo de análise, mas acima de tudo naquilo que o mosteiro pode vir a representar para o futuro do concelho e principalmente da freguesia de Odivelas e da cidade. Por isso, logo desde de início, e é como dizes, tenho tido a oportunidade de discutir algumas vezes aquilo que pode ser o futuro de todo aquele património, parece-me essencial, ou parece-me até mais importante do que falarmos e discutirmos daquilo que se vai ouvindo, que será a futura utilização e das entidades que ocuparão alguns dos espaços do mosteiro, é definirmos quais são os objetivos que no futuro se quer atingir com a utilização e com a gestão que agora a Câmara Municipal vai ter que fazer de todo aquele património. E, portanto, eu defino antes e prefiro antes analisar esses objetivos e esses princípios. O que me parece é que é essencial que qualquer utilização que o mosteiro e que todo aquele património venha a ter no futuro tenha como objetivo, promover a identidade, promover e salvaguardar a identidade e a história de Odivelas. Odivelas nasceu ali, é ali que está a nossa história e ela tem que ser salvaguardada, defendida e tem que ser dada a conhecer aos odivelenses. Portanto, tem que ser um espaço que seja aberto e que esteja disponível para que todos o possamos visitar e que todos possamos ter contacto com aquele património. Até porque antes, quando lá estava o Instituto de Odivelas, era um dos argumentos para que todo aquele património não tivesse disponível aos odivelenses e, portanto, agora, uma vez que infelizmente já não está e que está sob a gestão da Câmara, esse é um dos propósitos que a gestão e a futura utilização de todo aquele património deve tentar atingir. Depois, para mim e para o futuro, o Mosteiro de Odivelas é uma janela de oportunidade e, acima de tudo, é uma janela de oportunidade para um maior desenvolvimento de todo o concelho, para a requalificação do centro histórico, para a criação de uma nova centralidade e, como diz, eu tive a oportunidade de, com alguma liberdade, ter conhecido todo aquele espaço, que é um espaço muito grande, e que, a meu ver, bem gerido, permite também criar ali todo um conjunto de respostas, ou todo um conjunto de respostas e de equipamentos que venham tentar resolver algumas das insuficiências que ainda hoje se vivem no concelho de Odivelas. Se me perguntares qual é a minha opinião sobre aquilo que se vai ouvindo falar da futura utilização de todo aquele equipamento, eu não te vou dizer que discordo, não é? Por exemplo, fala-se que poderá ir para lá o Conservatório de Música Dom Dinis. Pois parece muito bem, até porque o ensino é algo que está ligado a todo aquele património, com o Instituto de Odivelas, portanto, que lá esteve instalado, e, portanto, eu também desde cedo tenho aquelas visões que nós temos, e parecia muito interessante, por exemplo, o ensino artístico em todo aquele espaço. Quer dizer, tem ali um enquadramento que eu acho que tinha todo o sentido. Fala-se também que o Instituto de Ciências Educativas poderá também ocupar espaços no mosteiro, que poderá haver uma residência universitária, e, portanto, tudo isto, de alguma forma, cumpre com alguns dos objetivos ou dos propósitos que me pareciam interessantes e que eu enunciei no início. Traz mais gente a toda aquela área, dinamiza. Se for uma residência universitária e também com o ICE, traz gente jovem, o que ajuda também a redinamizar toda uma zona histórica que está a ficar envelhecida e todo um centro histórico que também ele precisa de ser requalificado e, portanto, não me parece que, ou não vai contra, ou não por princípio, não sou tentado a discordar com o que se tem ouvido como futuras utilizações. Agora, é curto porque quem conhece aquele espaço sabe também que há ali muito mais potencial e
para promover esse e as questões financeiras, a gente há bocado em off estávamos a falar um bocadinho nisso. As questões financeiras não te preocupam? Não achas que aquilo pode ser também um elefante branco? Se aquilo não for bem, em termos de organização financeira, se aquilo não for bem planeado, que aquilo pode depois passar a ser um elefante branco que consome muitos recursos ao município? David, eu não sou, como sabes, não sou economista e acho que todos nós devemos ter essa preocupação. Até porque o investimento que a Câmara, ou as verbas que a Câmara teve, ou que se comprometeu a vir a gastar quando assumiu a gestão do mosteiro, são avultadas. Todos aqueles equipamentos, independentemente da utilização que vá ter, vão ter que ser mantidos, vão ter que ser conservados, e, portanto, não sei até que ponto também a integração de entidades privadas em alguns dos espaços não venha a ser também uma mais-valia a esse nível e na futura rentabilidade e da sustentabilidade, portanto, de todo aquele edificado. Penso que agora um dos segredos passa muito nas regras, na forma e na relação que se vai estabelecer entre essas entidades privadas e a forma como elas obviamente vão ocupar. E esse para mim é um dos segredos. Mas que eu vou-te dizer que, sendo obviamente uma preocupação e importante, eu iria focalizar novamente naquilo que disse inicialmente. É essencial que todo aquele património esteja disponível. Okay? E quando falo no património disponível aos odivelenses, falo, por exemplo, no património histórico, nos claustros, no túmulo de Dom Dinis, na igreja, na sala do Teto Bonito, na cozinha onde se fazia a marmelada branca de Odivelas, e todo aquele património mais ligado à história e à identidade, como também todo aquele parque natural que ainda lá existe, obrigatoriamente não pode estar vedado aos odivelenses e entregue a privados. Portanto, aquilo tem que estar disponível, aquilo faz parte de Odivelas, faz parte dos odivelenses e os odivelenses têm que ter acesso a todo aquele património e o mesmo deve ser salvaguardado. E, portanto, deixa-me só terminar. É essencial que se perceba a forma como todos esses espaços vão ser dinamizados e como eles vão ser, entre aspas, entregues aos odivelenses para também nós podermos usufruir deles. E ainda há espaço, ainda para se fazer mais coisas, lá está, para dar as tais respostas que Odivelas ainda precisa. Coja, nós há 2 anos já falávamos disto, portanto já estás a ver que a coisa evoluiu bastante, não é? Aquilo o desenvolvimento daquilo que se estava a passar há 2 anos para agora está a uma velocidade meteórica, não é? Olha, o Billy acabou de passar à frente. Espetáculo. Isto hoje é um encontro de gatos. Pois. Olha, o mosteiro até podia abrigar alguma coisa relacionada com gatos. Não é? Uma dica? Nós já há 1 ano ou 2 que falámos sobre isso, já nem me lembro do que é que foi. Ficaste aí na questão das meninas de Odivelas, que não sabias para onde é que elas... Sabes bem para onde é que elas mudaram. Estás aí a fazer esquisito. Sabes bem para onde é que elas mudaram. Tu conheces bem. Em relação a isso, parece-me, não sei se li ou se falámos, o município de Odivelas está a pagar uma renda por aquele espaço. Exatamente. Aquele espaço acho que é dos exércitos ou dos militares. O Estado de Defesa, sim. Pronto, ok, exato. Portanto, há quanto tempo é que eles estão a pagar renda? Pois. Eu também percebo que isto é um bocado complexo, porque eu nunca estive lá, mas por fotografias que vi, aquilo realmente é aquilo que o Pedro estava a dizer, aquilo parece-me ser um espaço muito grande. Portanto, dá pano para mangas, aquilo dá para muita coisa, inclusive para as maiores desventuras e maluqueiras que nós já fizemos, na outra vez que estivemos a falar, que já nem me lembro, mas foram coisas bastante engraçadas. E acho que até eram bastante úteis. Portanto, aquilo dá para muita coisa, para o Instituto, para o Conservatório. Acho que deve ser bem aproveitado. Se vai ser um elefante branco, eu acho que as coisas só são caras se a rentabilidade não for boa. Vais a um restaurante, pagas muito, mas se dizes, comi bem, o dinheiro foi bem emprego. Portanto, neste caso é a mesma coisa. Acho que é complicado sempre falar nisto, porque a cultura é uma coisa que não tem um retorno que nós... Sim, não tem o retorno financeiro, tem o tipo de retorno. O Pedro não é economista, mas eu sou, pronto, também sou epidemiologista e virologista, também posso ser economista agora durante 50 minutos. Portanto,
Portanto, a minha área é da cultura, embora não pareça, pronto, mas tenho aqui esta fraca figura, mas a minha área é da cultura e realmente o trabalho numa biblioteca. Nós também vendemos conhecimento, vendemos informação. Isso não é nada, não é mesurável e deixa-me aqui fazer um bocadinho a defesa da tua dama. Vocês não vendem, vocês dão conhecimento porque não se paga nada para lá ir e é um espaço extraordinário. Aliás, se eu hoje ando na faculdade, a essa magnífica biblioteca eu devo. Nós vendemos, é como diz o anúncio, é 0 euros. Como é que é? É 0 euros. Portanto, ali também é a mesma coisa, é 0 euros. Claro que somos todos que estamos a pagar, os contribuintes, é uma biblioteca municipal, portanto, nós todos estamos a pagar, mas é assim. Mas se nós também não apostarmos na cultura do povo, o que é que vai acontecer? É aquilo que o Pedro teve a dizer, a importância histórica que o mosteiro vai-se deixar perder isso tudo, toda aquela história, vamos fazer como outros, vamos partir coisas para reescrever a história. É assim. Se aquilo se for bem reaproveitado e coisas forem realocadas para ali e no meio daquilo conseguir fazer com porque há muita gente, eu vejo, por exemplo, no caso da biblioteca aqui em Loures, nós tínhamos a biblioteca aos domingos nos parques da cidade, da cidade e nos parques urbanos do Concelho de Loures. E eu chegar a estar no Parque Adão Barato, aqui no centro de Loures, e as pessoas não saberem que havia uma biblioteca no Concelho. E estamos a falar de que, se calhar, naquela altura era a segunda maior biblioteca do país. E as pessoas não sabiam. Portanto, é natural que muita gente em Odivelas não conheça minimamente a história do mosteiro, o que é que isso podia dizer. Aquilo são umas pedras que estão para ali, não sei o quê. Se aquilo deve dinamizar e chegar a informação às pessoas, porque assim, a cultura tem que ser quase injetada na veia das pessoas, porque hoje em dia temos que pensar coisas palpáveis e que deem dinheiro, uma coisa que não dê lucro. Não dê lucro, quer dizer, então a educação, a informação, a cultura não dá lucro, vai dar lucro noutras coisas, não é visível. Portanto, eu acho que sim, eu acho que devia-se arranjar algumas coisas, nada que tenha relacionado com danças do ventre, nem nada, seja o que quiserem. Eu acho que aquilo tem que ser dinamizado e há espaço para tudo e mais alguma coisa. Sim, ali há de certeza. Maria, tu defendes sempre espaços culturais, já muitas vezes deste alguns exemplos daquilo que é feito noutros sítios. Este Mosteiro de Odivelas pode não dizer muito, mas penso que ainda ontem visto no nosso grupo aquelas fotografias todas que o Rui Santos partilhou. Aquilo é um imenso espaço, cabe lá muita coisa. No ponto de vista de quem não é de Odivelas, mas que se calhar até tem vontade de conhecer Odivelas, o que é que achas que ali poderia fazer com que tu fosses àquele espaço? Olha, sobretudo fazer como se faz um bocadinho também com os jardins do Palácio de Queluz, que eles têm estado a dinamizar muito bem os jardins com espetáculos à noite. Pronto, durante o verão, espetáculos noturnos, eu acho que era uma boa ideia. Vamos partir do princípio que o mosteiro iria ficar todo restaurado, os jardins todos arranjadinhos, mesmo que se fossem para lá as tais residências universitárias, a tal faculdade, o conservatório parece uma excelente ideia, porque de facto é o que o Coja diz e muito bem, portanto não há um preço para a cultura e o ensino da música e das artes performativas de uma maneira geral em Portugal é deficitário. Portanto, então se há um conservatório bom, que é como é o do Conservatório de Dom Dinis, se consegue ter melhores instalações para permitir que mais jovens aprendam música, aprendam teatro, aprendam dança, excelente. Jovens e não só, porque também se calhar há muitos adultos que até gostariam de frequentar aulas de música e que não têm outra oportunidade. Portanto, deixo aqui o réptil, o réptil, não sei se estão a perceber bem. Pronto. Agora, toda uma zona em que, de facto, tem que ser para as pessoas, não só para os odivelenses, mas também para todas as pessoas que queiram conhecer o património histórico. Exatamente, é isso que eu ia dizer, e até pode ser uma excelente oportunidade para trazer novas pessoas ao Odivelas, não é? Exatamente, é uma excelente oportunidade para trazer novas pessoas ao Odivelas, para dinamizar também um bocadinho o comércio local, a tal marmelada branca, se calhar arranjar ali umas bancazinhas para vender a marmelada branca, de dinamizar ali umas pastelarias,
e começa a dar vida à própria Odivelas, e as pessoas começam a conhecer Odivelas não só da canção, ou se calhar vê o metro e ir para Odivelas e se calhar não passam a Odivelas. Pronto, e assim havendo um património, que é um património português, que é histórico, não é só de que por acaso está sediado em Odivelas, as pessoas... É importante as pessoas perceberem que aqui existiu, que ali foi um mosteiro que foi importante para a nossa história, para a história portuguesa, muito importante mesmo. Aliás, passou há uns anos atrás aquela série sobre o Dom João e a Madre Paula, que alegadamente seria passada ali no mosteiro de Odivelas, que é importante. Agora, como é que isso poderá eventualmente fazer? Como é que isso poderá eventualmente fazer? Um beijinho aí para a tua companheira, ao Pedro. Continua, Maria. Isso terá que ser uma situação que terá que ser gerida pela Câmara de Odivelas, uma vez que, pelos vistos, está a pagar renda ao legítimo proprietário do mosteiro, e todas essas questões económicas. Por exemplo, olha, um museu sobre a vida de Dom Dinis. Era interessante? Claro que sim, um museu sobre a vida, olha, tem mesmo sobre um museu, um levantamento histórico sobre a própria vida das monjas que lá viviam, das freiras que lá viviam, que pelos vistos não era tanto aquela ideia que nós tínhamos de uma freira tradicional, vá. Se é verdade, se não é, não sei, portanto não sou historiadora, eu ao contrário do Coja, portanto não ponho até profissões com as quais não tenho... Epá, não te metas já a difamar o rapaz tem um monte de licenciaturas. Não, acho bem que ele tenha, acho bem porque o saber não ocupa lugar, acho muito bem. Mas é só ao fim de semana, só ao fim de semana que eu tenho essa Mas era interessante, até era interessante tentar pôr ali um museu municipal, não sei se Odivelas tem ou não tem um museu municipal, mas se calhar era interessante tentar fazer esse levantamento histórico. Mas fala-se que vai haver o centro interpretativo de Dom Dinis naquele espaço, pelo menos ouve falar nisso. Ótimo. Muito bem, então, sendo assim, vamos esperar, porque tal como o Pedro disse e o Coja, isto ainda vai dar pano para mangas, portanto, de certeza absoluta que ainda vamos ter a oportunidade de falar desta coisa, e vamos passar então aqui ao terceiro e último tema, para que os nossos ouvintes da RLX possam desfrutar dos tais 3 temas neste formato que a gente tem para a rádio e que tem a ver com o desporto, quer dizer, com o desporto, isto acho que fala muito mais do desporto, isto também tem a ver com a cultura, isto está aquilo que o Coja há bocado dizia, às vezes a falta de cultura, a falta do investimento da cultura resulta nestas barbaridades, não é? E eu falo no caso do árbitro Luís Godinho, que foi alvo de, ao que parece, ameaças muito sérias, ele e a sua família, ao ponto de se começar a considerar a necessidade de haver proteção policial para estes tipos de casos. Isto tem a ver, obviamente, com as arbitragens dos jogos de futebol, e eu agora ia inverter a roda, ia começar pelo Coja e depois acabava pelo Pedro. Coja, tu que tantas vezes já disseste que deixaste de ser adepto do futebol profissional para passar só a ser adepto do futebol dito amador, tens aqui mais um argumento para manteres viva essa tua chama de achares que o futebol negócio é tudo menos desporto, não é? Sim, eu continuo, bato na minha tecla, eu desinteressei-me completamente pelo futebol, vou vendo alguns jogos, que agora felizmente temos o Canal 11 que dá alguns jogos de ligas, de campeonatos mais baixos, portanto, realmente, ou seja, o verdadeiro futebol, não é? Sim, o verdadeiro futebol, porque assim, quando tu chegas a um ponto em que o jogo acaba e há um resultado e que tu não tens a certeza que aquele resultado foi verdadeiro, porque o árbitro foi comprado, os jogadores foram comprados, já aparecem uma série de coisas, é um lodo. E eu sinceramente deixei de ter paciência para essas coisas. E isto, quando há ataques a academias, quando os jogadores já nem sequer podem estar associados no sítio onde estão a trabalhar, porque não nos podemos esquecer disto. A academia do Sporting foi atacada, mas uns meses antes, salvo erro, foi a academia do Guimarães que também bateram nos jogadores, e a invasão não houve uma visita ao centro de estágio dos árbitros também. Sim. Estas coisas, assim,
enquanto o futebol for um feudo e ali uma bola de cristal onde é controlada por uma série de crápulas que dominam isto tudo, nem sequer a justiça pode entrar aqui dentro. E isto começa, são os amigos que andam, isto é, pronto, não tem ponta por onde se lhe pega. Porque isto não tem nada a ver com futebol. Quer dizer, então o árbitro já errou, eu acho que errou. Acho que o jogador foi mal expulso. Eu não vi o jogo, mas é difícil nós vermos as notícias e não conseguimos passar sobre elas. Eu vi o lance é arrepiante. O desgraçado do jogador do Braga vai ficar uns meses sem jogar, mas aquilo não houve intenção nenhuma, o árbitro errou. Agora, vamos a fazer ameaças ao árbitro? Mas eu estive a ver na Francisco J. Marques, o grande defensor da moral dos bons costumes do Porto, que disse que já disse muitas coisas acertadas, como muitas coisas, mas no debate desvalorizou isto. Ele disse, eu já recebi uma série de ameaças de morte, estão aqui todas guardadas no meu telemóvel, mas não há problema nenhum. Portanto, segundo ele, quem ameaça não cumpre. Portanto, não há problema nenhum, Godinho. Estás à vontade, porque ninguém te vai fazer mal nenhum. Porque quem ameaça é esta ladra na morte, portanto, ele está à vontade. Ele tem que estar preocupado com aqueles que não o ameaçam. Mas como ele não sabe que é aqueles que não o ameaçam, como é que ele vai ficar? Vai ter que ficar preocupado, não é? Ou não? É que nós não percebemos isto. Porque quem ameaça não cumpre. Mas quem cumpre são aqueles que não ameaçam. Mas tu és aqueles que não ameaçam, tu não sabes. E há pouco tempo um historial de que umas instalações comerciais de um determinado hábito foram completamente vandalizadas. As gasolineiras, o restaurante. Há um líder de uma claque que foi almoçar com os amigos dele, todos da claque, no restaurante do tal árbitro. Assim, eles não fizeram ameaças nenhumas, não é? Mas isto faz lembrar aqueles filmes da máfia de Hollywood, em que eles vão lá ao restaurante e depois não tem uma chapadinha na cara. Quer dizer, isto ameaçar é preciso meter uma pistola na cabeça e dizer isto. Tu vais lá com os teus tropas lá para o restaurante, sentas lá e começa. O que é que isso quer dizer? Pior ainda é quando mete a família, né? Os familiares que não vivem dentro do mundo do futebol, eles próprios também já foram vítimas de ameaças para os próprios telemóveis. E se calhar não é muito agradável uma pessoa que até se calhar nem tem assim grandes conhecimentos de futebol, de repente receber ali de 4 ou 5 ameaças, atenção que vais morrer. Enquanto as autoridades, o governo, as autoridades não puserem a mão nisto, não há nada a fazer. Porque assim, nós tiram-nos direitos, tiram-nos subsídios, aumentam a gasolina, fazem 30 por uma e não há problema nenhum. O clube perde, vamos partir os carros dos jogadores. Mas alguém, no seu juízo perfeito, acha que um jogador, se for profissional, quando vai para dentro do campo, e eu joguei à bola e outras pessoas jogaram à bola, tu quando vais, mesmo com os amigos, quando a gente faz uma futebolada ao fim de semana, que eu já não faço há 10 anos, mas pronto, tu vais lá, tu dás o litro. E com o agravante que, sobretudo nos grandes clubes, ninguém joga para perder. Uma vitória significa um prémio de jogo. Aliás, há clubes em que os prémios de jogo são muito mais valorizados que os prémios ordenados. Portanto, um jogador para perder também muito dinheiro. Eu percebo que haja jogadores que sejam corruptos e que se deixam corromper, como há em todo lado, mas há de ser uma minoria. Agora, um jogador, quando entra para dentro de campo, só não falha um gol de propósito. Não quer dizer assim. Eu percebo que às vezes a gente olha para aquilo, não gostamos do treinador, porque o treinador incompatibilizou-se completamente com a equipa, e é a equipa toda, os jogadores todos, e a gente já viu isso e sabe que isso é verdade, porque, embora isso não seja declarado, e equipas, jogadores que se reúnem e conseguem minar o trabalho de um treinador. Mas é porque o treinador se incompatibilizou com o plantel todo e não sei o quê, e eles querem que ele saia. Agora, não é um jogador, ou 2 ou 3 jogadores que dizem, olha, eu estou zangado aqui com o adepto tal, agora vou deixar de falhar, vou falhar um golo e não sei o quê. Há dentro do campo essas coisas. Muito bem. Maria, tu estás um bocadinho por fora disto do mundo do futebol, se bem que tu és uma adepta do Sporting e gostas de ver o Sporting a ganhar, mas é como eu disse aí inicialmente, esta coisa de ameaças também já extrapola o próprio conceito de esporte. Isto é quase um crime, não é? Para não chamar mesmo um crime, não é? É um crime. Portanto, ninguém pode ameaçar a outra pessoa de morte. Portanto, isto é crime.
Tal como aconteceu quando foi o ataque a Alcochete, eu se na altura fosse sócia do Sporting, acho que rasgava o meu cartão de sócio por vergonha, porque eu não me Maria, identifico. deixa-me só fazer um paralelo. Eu nunca me esqueço, aqui há uns anos atrás, um jogador que não foi convocado para a seleção foi ao centro de estágio e agrediu o selecionador nacional. Aconteceu-lhe alguma coisa criminalmente? Não, ele foi punido desportivamente. Criminalmente não foi punido. Então, agride um cidadão. Calma, estás a falar de João Pinto. Foi punido criminalmente. Não, teve uma pena suspensa, mas teve que pagar uma multa ao Artur Jorge. Não, para mim. Não foi nada ao João Pinto, foi o Sapinto. Epá, fala comigo com isso, eu sei. Eu sou mesmo adepta. Pois eu sei, tu andaste, quando eras mais nova, andavas atrás dos jogadores, eu sei. Exatamente, basicamente era isso. Andou metida com o YouTube, caralho. Calma. Não, mas agora fora de brincadeiras, para mim esse Sapinto tinha sido banido do futebol, ponto. Pelo menos isso, nunca mais punha aos pés, nem cheirava um estádio. E, no entanto, aqui há relativamente pouco tempo ele foi diretor desportivo do futebol do Sporting. Eu não admito uma coisa dessas. Porque o desporto, tudo bem que roda muito dinheiro, mas as pessoas também, o próprio adepto que vai para o estádio, que vai ver um jogo de futebol, que gosta de se divertir, tem que perceber que aquilo é um jogo, é um divertimento. Há uma equipa que ganha, uma equipa que perde. Os árbitros às vezes erram como qualquer ser humano erra. Nem sempre estão comprados. Qualquer pessoa no seu próprio local de trabalho erra. Eu não vi os lances, portanto eu não sei se o senhor errou, se não errou, e nem sou especialista para estar a perceber isso. Agora, o Porto por acaso perdeu. Foram 2 expulsos. Paciência. Se fosse o Sporting que tivesse acontecido o mesmo, paciência. Agora, não se vai andar a fazer ameaças de morte a pessoas que estão a trabalhar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É crime. Muito bem, olha, já estamos quase no nosso tempo quase a acabar, falta ainda ao Pedro. Pedro, no ponto de vista de um adepto do futebol, isto também não tem nada a ver com o futebol, né? Estas ameaças de morte, sobretudo porque os árbitros, ainda assim, é condenável, mas ainda se entende, pronto. O adepto está frustrado e conseguiu saber o número de telefone daquele árbitro, vai fazer ameaça. Agora, andar a ameaçar familiares, também mandando mensagens, faço ideia o dia-a-dia de uma pessoa que recebe todos os dias, ou sei lá, 2 em 2 horas, uma vez, olha, atenção que podes morrer, olha, atenção que ao atravessar a estrada. Eu faço ideia a pressão que isso não inflige de uma pessoa, não é? Pois é, David, mas deixa-me só fazer aqui um ponto prévio, que eu de futebol percebo pouco e fujo muito dessa coisa dos casos e das tricas. E, portanto, eu sou aquele adepto que gosta de ver um bom jogo de futebol, ou, aliás, sou também aquele adepto que gosta de ver um mau jogo de futebol, desde que uma das equipas intervenientes seja o Sporting e no final o Sporting ganhe. Exato. Aí pode ser um mau jogo de futebol, não tem problema nenhum. Mas eu, acima de tudo, gosto de ver bom futebol. Agora, tu disseste aí uma coisa que eu acho que é um pressuposto que nós não devemos de partir e que justifica muitas vezes o que acontece, que é, bom, se for em relação ao árbitro, até se pode justificar. Não disse que pode justificar, ainda se entende. Não se entende, David, desculpa, não se entende. Na minha ótica não se entende. Seja o árbitro, seja um dirigente, seja um presidente, seja em resposta a uma acusação que nos tenha sido feita, não me cabe na cabeça qualquer tipo de violência verbal, física, o que seja, no futebol. Porque é um desporto, ainda por cima é o desporto rei. Eu hoje sou só um adepto, mas nos meus tempos de juventude ainda fiz 1 aninho ou 2 em que assiduamente ia ver os jogos do Sporting na claque do Sporting. E, portanto, aquilo não são coisas boas. E isto não vem, estas ameaças, entendo eu, posso estar enganado, não vem do adepto normal. Isto vem de grupos de adeptos, vem de determinadas dinâmicas, vem quase de braços armados das próprias direções e, portanto, aqui não há inocentes. E aqui não há inocentes, desde as claques, desde a forma como os dirigentes falam e intervêm na comunicação social, como os treinadores falam antes dos jogos, nos press releases, nas conferências de imprensa, que muitas vezes acicatam muito mais, acendem muito mais a fogueira junto dos adeptos do que propriamente os adeptos. Agora, eu ainda vou vendo alguns jogos. Tudo isto é condenável, mas também é condenável a falta de qualidade da classe dos árbitros em Portugal. Porque, de facto, vêem-se coisas, de facto, errar é humano. Não é? E eu não parto do pressuposto que um árbitro, quando erra sempre propositadamente. Mas que às vezes me deixam algumas dúvidas, deixa.
pela forma como analisam comparativamente lances, pela forma como apitam num jogo e apitam de forma diferente no outro. Eu não vou dizer, porque pode parecer um bocadinho branquear esta situação de violência, mas sou tentado a dizer que os senhores às vezes também se põem um pouco a jeito, não é? E que às vezes também a sua própria falta de qualidade, seja essa falta de qualidade venha por falta de competência, por falta de formação, ou aqui ou ali de forma meio propositada, e eu também não digo que não há, foi como o Coja disse há pouco, como em todas as profissões, também há árbitros, jogadores e dirigentes mais e menos corretos, e que podem, às vezes, ter atuações até mais ou menos legais. E, portanto, eu acho que eles também se põem um bocadinho a jeito. Eu acho que, acima disto tudo, era importante toda a classe que vive o futebol também começar a pensar em fazer algumas alterações nesta dinâmica toda futebolesca, de maneira a que estas questões venham a ser um bocadinho minimizadas. E, portanto, se calhar não tem nada a ver com o tema. E eu que percebo pouco de futebol, por exemplo, eu não me parece, ou parecia-me melhor, que, por exemplo, as questões que gerem a arbitragem estivessem fora do futebol. Não fossem as pessoas do futebol a gerir estas questões da arbitragem. Ou seja, que fosse garantida de facto uma verdadeira independência relativamente aos senhores que têm que tomar decisões e reparem, são decisões que valem às vezes muitos milhares ou muitos milhões de euros. Num jogo, por exemplo, de qualificação, e lembro-me do Benfica e também do Sporting se terem surgido sobre isso, mas que por questões, ou o Porto, já não me recordo bem, mas que por questões de arbitragem não foram a uma Liga dos Campeões ou a uma Liga Europa. E isto representa para o clube muitos milhões de euros. Outra coisa que não percebo, e quando se começou a falar do VAR, e ao que sei nós até fomos pioneiros, hoje com tantas tecnologias, com tantos algoritmos para trás e para a frente e computadores, então não há uma forma de haver um sistema qualquer que não seja pessoal, que não seja através de uma pessoa ou de um ex-árbitro, que alerte o árbitro de campo que se calhar é melhor ver um determinado lance. Ou seja, tem que ser uma pessoa a indicar ao árbitro que há fora de jogo, que houve uma falta, que a bola entrou ou não entrou. Para mim, o VAR devia de funcionar como funciona aquela coisa da linha de golo, em que não é uma pessoa que diz se a bola passou a linha de golo ou não. É um sistema informático, aquilo tem uns sensores, né? E diz, olha, a bola passou a linha, é golo. Isso não é possível para um fora de jogo, não é possível para um cartão vermelho. Sim, para um fora de jogo já está usada essa tecnologia. Pronto, já usa as linhas. Mas eu também ouço falar que as linhas, aquilo é um frame atrás, é um frame à frente e que aquilo ali faz toda a diferença. No fundo, eu acho que hoje passamos a predominância do futebol para uns senhores que estão na cidade do futebol. Porque são eles que, no fundo, dentro da área, a decidem. Eu acho que hoje o árbitro passou a decidir entre as duas meias-luas das grandes áreas. Né? Onde define a falta, onde muito bem, malta, olha, estamos mesmo em cima que é verdadeiramente importante do tempo. Isto na rádio nós não podemos fugir muito ao tempo. Vou-vos dar 30 segundos a cada um, só por uma questão. Hoje é Dia Mundial da Rádio, estamos na rádio e dá-vos 30 segundos a cada um para saudar os nossos ouvintes e despedirem-se. Até à próxima. Começo pela Maria e acabo no Pedro. Pronto, fazemos ao contrário agora. Maria, 30 segundos, mas é mesmo 30 segundos, por amor de Deus. Está bem, pronto, pá. Então, assim. Olha, foi um prazer, foi a minha estreia na rádio, portanto, eu acho curioso ter sido justamente no Dia Mundial da Rádio que começou a estrear na rádio. Gostei muito desta experiência, espero voltar a repetir e até uma próxima oportunidade e muito boa noite a todos os ouvintes da RLX. Muito bem, Coja, tu já és um habitué na rádio, não és um tal? Sim, já comemorámos este dia pelo menos uma ou duas vezes. Exatamente. Eu sou um grande defensor da rádio. Neste caso, o nosso programa não é tanto isso, mas porque existe uma interatividade com as pessoas. A televisão não tem interatividade quase nenhuma, a não ser que o telefone passa para acertares no número para ganhares o cartão dourado. Na rádio, e nós tínhamos este programa com uma interatividade espetacular e a rádio permite isso. E é uma pena que às vezes a rádio não tenha mais protagonismo. Portanto, um bem-aja a todos, aos ouvintes, espero que gostem e pode ser que haja mais interatividade entre nós e os ouvintes. Sim, senhora. Pedro, acaba aí com o chave de ouro. A minha experiência na rádio é muito curta, é assim como a Maria, terá sido se calhar a segunda ou a terceira vez que participo num programa de rádio. Acho que fazer rádio é, acima de tudo, uma arte.
Acho que mesmo com estas novas tecnologias a rádio deve ser salvaguardada. Apelo sempre às estações de rádio, ou sempre que posso, que passem boa música portuguesa e, acima de tudo, música portuguesa. E estou certo que, tal como aos livros, as novas tecnologias nunca nos irão roubar nem os livros, nem o prazer de pegar num livro, nem o prazer de ouvir uma boa estação de rádio, e de preferência aquelas estações onde a gente ainda ouve a pessoa do lado de lá e não se limita a ouvir uma playlist que é ali passada durante uma manhã inteira, porque eu gosto de ouvir rádio quando ouço pessoas do lado de lá, para fomentar essa tal relação entre as pessoas que o Coja falou há pouco. Pronto, e com isto despeço-me todos os ouvintes da Rádio RLX e até à próxima. E obrigado. Está feito. Até ao próximo sábado. Espero que gostem deste programa e voltamos então para a próxima semana. Obrigado. Obrigada. Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.